Boa noite a todos. Hoje eu vou ler o capítulo 2 do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Pense um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus. João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos instintos terrestres a que se prenda, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido de infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realmente com o dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que instituiu regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguarda vida fácil e situação de evidência no mundo, lembra-te e pensa um pouco. Que tenhamos toda uma ótima reunião. Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos, que a luz do Mestre Jesus nos cubra com todo o amor e carinho que Ele possui, todo o nosso planeta, e que possamos também estar juntos sempre, né? Mesmo nessa forma, como futuramente estaremos logo, estaremos de volta na nossa casa lá, presencial, né? Assim que as vacinas chegarem e tivermos um pouquinho mais de paz no planeta também, né? Então, nossa reunião é simples, né? Mas sempre é bom relembrar, falar novamente como é o procedimento, né? Então, nós começamos com uma leitura, né? Que foi a Rita. Depois, eu estou na direção, meu nome é Clodoaldo, para quem não me conhece, e preces, né? Depois entraremos com o Evangelho, né? Com a Rose. Hoje é a Rose Marie, né? E depois do Evangelho, que a gente já costuma dizer que a gente já está abastecido, né? Com um tema do Evangelho que nos levanta, nos coloca presentes, né? Nas situações de hoje, à luz da doutrina espírita, né? Com uma explicação plausível, uma explicação lógica e amorosa também, né? E depois que a gente está fortalecido pelo esses ensinamentos do Evangelho, a gente passa um pouquinho desse amor, né? Através das vibrações, né? A gente mentaliza, a gente vai seguindo a pessoa que ela vai falando, né? E quem vai falar hoje
na vibração é Elisa, né? E depois nós ajudamos, abrimos nossos corações, direcionamos essa energia para todo o nosso planeta, aí entraremos num relaxamento, né? Será feito pela Vera não, pela Margarete. E aí a gente recebe, né? A gente relaxa e depois tem um passe coletivo, né? Então é simples. Aí depois eu entro com uma prece final. Então nossa reunião é rápida, é simples, né? Mas com muito carinho, com muito amor, feito para todos vocês, né? Então, vamos à nossa prece de hoje. Se possam, fechemos os nossos olhos para uma melhor concentração. Nos ligamos ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos mentores da casa, nossos irmãos espirituais que sempre estão com a gente, assim como o Mestre Jesus, assim como o Pai. E que possamos, Pai, estar com você, com o Senhor, com Jesus, com toda a espiritualidade, e possamos juntos superar as nossas dificuldades e nos unir ainda mais nesse amor universal. E para isso, vamos pronunciando a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e que tenhamos uma ótima reunião. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. É muito bom estar aqui com vocês novamente para realizar essa tarefa que é sempre uma alegria para a gente, né? Fazer essa atividade é um compromisso. Desculpem. Uma fraude, vocês vejam. Acontece. Então, é uma alegria para a gente cumprir, né, essa tarefa, que não é só minha, é de muita gente. Nós temos todos nós várias tarefas a serem cumpridas aqui no nosso centro. Essa é uma delas, que eu espero traga muito proveito para todos nós. Essa reflexão sobre as lições de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos refletir sobre o 7º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos pensar um pouquinho sobre o que se deve entender por pobres de espírito, que está bem no início desse capítulo, e quem se elevar será rebaixado, que está lá no item 6. Jesus vem do espaço cósmico infinito, porque ele se vê tomado de compaixão pelas criaturas humanas. E ele vem na região da Palestina para realizar sua missão. E nas proximidades também da região da Palestina, para falar, para ensinar sobre aquilo que ele pretendia que nós aprendêssemos. E ele percorre toda essa região até durante um tempo bastante curto. E num momento de rara inspiração, ele se dirige a um monte próximo ao mar da Galileia e, atraindo para perto de si muitos desventurados, ele começa
pronuncia o seu monumental sermão, que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, e trazendo palavras repletas de consoladoras promessas. E ele inicia as suas abençoadas palavras assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E tocou fundo o coração de todos aqueles que ali estavam para ouvir. As palavras de Jesus ainda hoje geram muitas interpretações. Poderia ele estar se referindo àqueles que não possuem capacidade de compreensão, de raciocínio, porque falta inteligência, ou porque não tem energia para resolver aquelas situações meio difíceis que surgem na vida da gente? Tal sentido de palavras viria do espírito mais iluminado que já esteve entre nós, responsável por esse nosso querido planeta? Vamos lembrar um pouquinho do momento histórico, do tempo em que Jesus esteve aqui na Terra. O que Jesus encontrou quando ele chegou lá na Palestina? Ele encontra uma sociedade em que mulheres, crianças e escravos não mereciam mínimas considerações, nem desfrutavam de quaisquer direitos. Eles eram tidos como carga que poderia ser vendida, transferida para outras mãos, sem o menor respeito por sua condição humana. E, além disso, havia ainda outros desmandos que aconteciam por parte dos poderosos, porque eles não queriam perder o controle da situação. E Jesus se coloca corajosamente contra a ignorância que graçava abundante, gerando essa terrível situação espiritual e cultural, procurando romper com a hipocrisia que dominava aquelas criaturas cheias de orgulho, buscando esclarecer, buscando despertar consciências e dar a dignidade que todos precisam. E quanto, então, a essa mensagem em questão que nós estamos estudando, nós sabemos que muitos estudiosos se debruçaram sobre inúmeros documentos para que pudesse chegar até nós a vida e as palavras de Jesus. E Kardec, prevendo essas possibilidades de interpretações, abre os seus comentários a respeito do assunto, explicando que o mestre, sendo ele quem era, não se refere àqueles que pudessem estar prejudicados em sua capacidade de inteligência, mas sim aos humildes de espírito ou humildes de coração. Jesus se referia às pessoas simples, de coração e de sentimentos. Não falava de pobreza ou riqueza material, falava da criatura humilde, desapegada de suas riquezas, livre de sentimentos de posse de qualquer tipo, vantagens ou fama. A sua trajetória na Terra é a comprovação do que ele diz. Portanto, a humildade, conforme nos ensinou Jesus, nada tem a ver com dificuldade intelectual ou com falta de energia e de atitude, ou de cultura, de pobreza ou de riqueza. Tem a ver com a nossa capacidade de nos libertarmos do orgulho, que pode ter as mais diferentes formas de se expressar e se apresentar. Esse sentimento não escolhe nem distingue criatura nenhuma. Se aloja onde encontra um ninho acolhedor, na alma do sábio ou do ignorante, na alma do rico ou do mendigo, que estende a mão à caridade, na alma daquele que exerce o poder porque tem autoridade, que governa povos e nações,
ou até naquele que anda perdido pelas ruas, sem ira nem beira. Habita na alma daqueles que vestem as togas, que decidem pela justiça, ou daqueles que cavam buracos e levam o lixo das ruas da cidade. Aparece vibrante, no orgulhoso por sua raça, por sua nacionalidade, por sua profissão, por seus títulos, por suas crenças ou religião. Tem gerado lutas e separação no meio da família humana. Nós progredimos intelectualmente e nos aperfeiçoamos moralmente à medida que permitimos que a humildade tome o lugar do orgulho. Quando nós voltamos a este mundo, quando nós reencarnamos pela bênção de Deus, nós nos vemos envolvidos pelas necessidades que a vida nos impõe. E, ao mesmo tempo, nos sentimos presos por sugestões, por fantasias, por ilusões que nos cercam e que fazem parte desse nosso momento, de acordo com o nosso adiantamento espiritual. Nós acabamos por nos preocupar com sucesso, com status, com aparência, porque, na verdade, nós ainda precisamos nos sentir importantes para nós mesmos e para os outros. É assim que a vida acontece ainda no nosso estágio evolutivo. A reencarnação tem como objetivo o nosso aprimoramento, a conquista das qualidades que farão de nós espíritos do bem e da paz. Pessoas melhores, por assim dizer. Mas essa percepção da necessidade de mudança, ela vai acontecer, mas dia menos dia. É como se nós fôssemos simplificando as nossas exigências, a nossa compreensão em relação ao mundo e às pessoas. Nós vamos nos abrindo, nós vamos despertando para a ideia de que existe uma força maior que a tudo governa e ampara, e que a todos e a tudo envolve sem exceção. Essa ligação com Deus exige esforço, exige persistência. Por isso nós dizemos que nós somos mendigos de espírito, porque precisamos, necessitamos compreender que sozinhos nada somos. Dependemos totalmente, completamente da proteção de Deus, nosso Pai. Faz parte dessa conquista espiritual sermos os melhores administradores que pudermos daquilo que recebemos de Deus, para que possamos repartir, dividir o que de bom, de bonito, de útil conseguimos amealhar no mais íntimo do nosso ser. Isso é feito todo dia um pouco, porque precisamos melhorar sempre. A humildade está em reconhecermos que necessitamos retirar pequenos ciscos, bem como ultrapassar grandes obstáculos que ainda aprisionam nossa alma e que não nos fazem bem, que nos impedem de progredir. Jesus passou pouco tempo na Terra realizando a sua missão. Em muitos episódios do seu ministério, ele ensinou que apenas aqueles que se mostrassem pequenos nesse mundo é que poderiam revelar a sua grandeza no mundo espiritual. Às vezes, essa é uma noção de difícil entendimento, porque o mundo material muito nos envolve e domina. E assim acontecia com os seus discípulos. Vamos relembrar um desses episódios. Os discípulos voltavam de uma viagem na qual eles haviam sido incumbidos de realizar algumas tarefas. E eles vinham discutindo animadamente sobre quem dentre eles seria o maior. Queriam saber qual deles mais se destacava, mais merecia a atenção do mestre, sua ternura, sua dedicação
e assim teria garantida a posição de destaque no reino dos céus. Vamos analisar com a nossa mente jamais vivida, jamais experimentada, sendo esses homens quem eram, os escolhidos por Jesus, nós vamos observar que ele ainda se apossava deles os interesses imediatistas da vida presente, que eram mais importantes do que os objetivos mais elevados e se referiam ao bem geral, à transformação da estrutura social, tema sobre o qual o mestre já havia falado tantas e tantas vezes, mas eles não entenderam. Eles queriam saber quem era o mais amado, o superior entre todos. Confusos, viram Jesus tomar de uma criança e apresentá-la como modelo. E Jesus assim ensinou: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Quem conta isso é Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 5. O que Jesus nos ensina com essa passagem? Que nós devemos, todos nós, sem exceção, nos comportar como uma criança que necessita aprender, esquecendo a prepotência, a arrogância que tanto sofrimento já causou por nos prender à ilusão de que tudo podemos, de que tudo está em nossas mãos controlar. A humildade é a virtude básica. Ela abre a porta para que as demais possam entrar em nossa mente, em nosso coração. É como se nos libertássemos das coisas da matéria, que já não nos preenche mais, para dar lugar às coisas do Espírito, pela compreensão de que o reino de Deus está lá dentro de nós mesmos, e não naquelas coisas que até então nos faziam tão felizes. Não nos esqueçamos de que somos espíritos, estamos aprendendo, cada um no seu tempo. É um processo que demanda, às vezes, muitas encarnações. Por isso, é preciso que realizemos um trabalho de disciplina lá dentro de nós mesmos, que aprendamos a arte do silêncio, de não permitir que pensamentos pouco edificantes tomem conta de nós. Como é que a gente faz isso? Difícil, né? Estando sempre vigilantes, tendo os ensinamentos de Jesus sempre conosco e a oração como escudo protetor. É preciso que pratiquemos, que lembremos sempre que a humildade iguala as pessoas. Não sabemos mais do que ninguém, não somos melhores do que ninguém e não temos mais do que ninguém. Perguntemos sempre para nós mesmos, para que a memória não prejudique o nosso progresso. Como anda o trabalho em favor da nossa renovação? Temos procurado oferecer o melhor de nós àquele que necessita? Temos procurado nos livrar de sentimentos que nos fazem infelizes? Temos procurado colocar o amor em nossas palavras, atos e pensamentos? Temos procurado desculpar aqueles que tantas vezes nos dificultam o caminho? Temos nos esforçado por aceitar nossas provas sem revolta, sem lamentações, orando com fé, para que possamos obter o auxílio que necessitamos? Deve haver muitas outras perguntas que poderíamos fazer para nós mesmos e que nos levem a encontrar essa tão desejada paz interior, esse reino de Deus tão almejado por todo mundo. Vamos nos lembrar
todos nós estamos em treinamento. Treino, né? Pois, como disse Jesus, nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus por esta oportunidade bendita de vida, de estarmos no caminho do bem, da paz e do amor. E estarmos nos abrindo para que a humildade se instale de vez na nossa mente e no nosso coração. Que assim seja. Muita luz para todos nós. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Chegamos no momento das nossas vibrações, que é aquele momento onde nós desejamos ao nosso próximo, ao nosso irmão, tudo aquilo que desejamos para nós. Tudo de bom que queremos para nós vamos desejar ao nosso irmão nesse momento. Então, convido a todos a fechar os olhos para melhor concentração e vamos mentalizar uma luz. Esta luz que vem do nosso Mestre Jesus, através da espiritualidade amiga, através dos nossos protetores. Esta luz que vai nos acalmar. E é esta luz que nós vamos iluminar todo o nosso lar. Que ela transforme todas as energias negativas em energia de paz, de amor, de união e de respeito entre todos aqueles que dividem conosco nesta existência o nosso lar. Vibremos por todos os lares. Que esta nossa vibração adentre todos os lares, principalmente aqueles lares em desajustes, em conflitos. Que a paz, a harmonia permaneça nesses lares. Vibremos também pelos lares que estão tristes com a partida de um familiar que partiu desse mundo para a Terra, para o mundo espiritual. Vamos vibrar que todas as pessoas desses lares sejam fortalecidos na fé, na esperança, no consolo, para que possam continuar a sua jornada. E também para esses membros das famílias que estão indo embora desse planeta, indo para a parte espiritual, que eles também sejam iluminados, para que possam ser encaminhados de acordo com a necessidade e merecimento de cada um. Vibremos pelos lares coletivos, pelas creches, pelas clínicas de repouso, pelos asilos, pelas clínicas de dependentes químicos, pelos presídios. Vibremos por todos os nossos irmãos que vivem nesses lugares. Muita força, muita luz, muita coragem. E também por todos aqueles que têm o seu trabalho nesses lares coletivos. Vibremos pelos hospitais. Por todos os nossos irmãos que se encontram neste momento num leito de hospital. Pelos nossos irmãos que estão ali porque foram acometidos pela Covid. Pelos nossos irmãos que estão passando por tratamento de câncer. Enfim, por nossos irmãos que estejam passando por qualquer problema de saúde e estejam ali, num leito de hospital. Muita força, que eles possam continuar recebendo a assistência dos médicos do plano material, mas que também recebam assistência dos médicos do plano espiritual.
E vibremos também muita luz por todos os trabalhadores dos hospitais. Que eles sejam amparados, que eles sejam fortalecidos na sua missão de trabalho. Vibremos por todas as casas de orações. Que todas continuem sendo um pronto socorro espiritual. Mesmo que não seja presencial, mas que todos possam se recorrer ali através do pensamento, quando estiver passando por qualquer problema físico ou espiritual. Vibremos pelo nosso país, por todos os habitantes do nosso país, por todos os homens que têm o poder de decidir pela nossa nação. Que eles usem esse poder com mais amor, mais justiça, mais caridade. E vibremos também por todos os países, pela união de todos os povos. Vibremos para que seja feita a fluidificação da água de todas as pessoas que colocaram ali uma água para ser fluidificada neste momento. Que através desta água, dessa fluidificação, nós vamos fortalecer o nosso físico e o nosso espírito. E vibremos por um pensamento particular, ou por alguém especial, que esteja passando por alguma situação difícil, que essa pessoa seja acolhida, seja envolvida nesta luz, nesta paz, e que seja fortalecida. E, finalmente, vibremos por nós mesmos, para que esta paz, esta luz que estamos sentindo neste momento, continue nos envolvendo durante toda esta semana, para que possamos iluminar todos aqueles que estão à nossa volta. Hoje e sempre, que assim seja. Ainda com os nossos olhos fechados, vamos dar início ao relaxamento físico e mental. Corpo, sua coluna, e vá fazendo todos os ajustes que sejam necessários para que você fique mais confortável. Perceba os sons da respiração. Perceba o ar entrando e saindo. Inspirando profundamente e expirando lentamente. Isso. Faça de uma maneira gentil. Inspirando profundamente e expirando lentamente. Comece tomando consciência de todo o seu corpo, dos seus pés, das suas pernas, do seu quadril. Tome consciência do seu abdômen, do seu tórax, das suas costas, dos seus ombros, dos seus braços e das suas mãos. Tome consciência do seu pescoço, da sua nuca, da sua cabeça e das suas expressões faciais neste momento. Sinta a vida que pulsa em cada pequenina célula do seu corpo. Deixe seu corpo mergulhar num mar de tranquilidade e de paz, de muita paz. Imagine-se iluminado, como se fosse uma luz, um sol
irradiando alegria e contentamento para todos os lados. Sinta-se revigorado e leve, cada vez mais leve. Relaxe e vai se soltando, se livrando de todas as suas tensões, dos seus medos, das suas mágoas, das suas angústias, se livrando das suas dores, das suas incertezas. Vai relaxando, relaxe. Sinta-se saudável, confiante. Sinta a vida fluindo por todo o seu ser. Sinta seu corpo leve e relaxado. Perceba seus pensamentos mais claros, mais harmonizados. Vá fazendo as pazes com você. Permita-se, você pode, você é capaz. Permita-se sentir tudo aquilo que é bom. Permita-se sentir tudo aquilo que lhe faz bem, tudo aquilo que lhe traz paz. Sinta-se em paz. Mentalize que você está totalmente preenchido com paz, com harmonia, com saúde, com alegria e com confiança. Agora, vá voltando, percebendo o ambiente à sua volta e permitindo que todas essas sensações de paz, de tranquilidade, de confiança, de boas energias lhe acompanhem em todos os momentos do seu dia a dia. E ainda, envolvidos por essa paz e por essa tranquilidade, rogamos para que a espiritualidade amiga possa ministrar nesse instante o passe coletivo a cada um de nós. Muita luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como eu havia dito, nossa reunião é breve, mas é cheia de amor, de carinho, com muita iluminação, com muita energia boa, né? E o Evangelho aí, a Rose nos deixou uma lição de casa aí, com essas perguntas, né? Conhece-te a ti mesmo, né? A gente evoluir, né? A gente crescer um pouquinho, né? Muito bom o Evangelho, muito boa leitura inicial, as vibrações, o relaxamento muito bom. E agora a gente está muito mais tranquilos e equilibrados, vamos agradecendo, né? Então vamos fazer a nossa prece final. Mantendo nossos olhos fechados, vamos unindo novamente todos os nossos pensamentos num feixe de luz, levando até o Mestre Jesus, até a espiritualidade amiga, até o Pai, agradecendo de coração a mais esse dia, a mais essa semana, e a nossa saúde, agradecendo a nossa vivência nesse planeta, agradecendo o conhecimento que estamos adquirindo cada vez mais para podermos evoluir ainda mais. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Que ilumine a todos, como sempre. Que assim seja. E boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos. Que tenham uma ótima semana.
que está no segundo, começando, e que possamos estar aqui na semana que vem para nos fortalecermos novamente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito Boa obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite noite. a Boa todos. semana. Boa semana para vocês também. Obrigada.